Bom dia, Alê. Bom dia, Rosivone, Kelly. Bom dia, Celso. É Celso e Ângela, né? Eu acho que é o Celso e a Ângela aí. Ivonete. Bom dia, queridos. Bom dia. Estamos nós aqui, mais um dia para o nosso encontro. Cris, Estela, 7 horas em ponto. A gente tem esse horário marcado aqui. E é bom, é sempre bom demais, né? Já acordar na presença do Senhor. Elton, enquanto o pessoal vai entrando aí. Gente, me ajuda a estar divulgando aqui esse devocional. Não só porque sou eu que estou aqui nesse momento cobrindo o Bispo André, não, de maneira alguma, mas daqui a pouco também, quando ele voltar. Mas me ajuda a divulgar esse devocional. Nós temos uma denominação enorme, não necessariamente a gente precisa estar compartilhando somente para as pessoas que são da família da fé, porque afinal de contas é a palavra de Deus. Então, apesar de ser um devocional da denominação, é a palavra de Deus e todos nós precisamos da palavra de Deus e somos um só corpo. Então, me ajude a compartilhar, faça uma divulgação no nas suas redes sociais, né? Seja o próprio Instagram, através do seu stories, ou nos seus grupos de WhatsApp. Todo mundo tem um monte de grupo de WhatsApp. Gente, o grupo de WhatsApp nunca diminui, só aumenta. Então faça uma divulgação. Eu também estava pensando sobre isso e vou ser mais intencional nisso. Vou fazer um cartazinho para sair divulgando, para que a gente possa chamar pessoas para estarem aqui juntos, ou então se não consegue estar aqui nesse horário, está assistindo depois, para todos nós, para que todos possamos estar crescendo aí, ó, juntos nesse conhecimento do Senhor, né? E ter cada vez mais intimidade com Ele. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Bom dia para quem foi entrando depois: Ângela, Renata, Fran, Camila, Ivonete, eu acho que eu já tinha falado, né? Obrigada, gente, obrigada, Ivonete, pastora linda e querido, gente, obrigado. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, no mercado, eu estava fazendo compra e tinha um senhor trabalhando, funcionário do mercado, repondo lá os legumes, e eu estava apanhando alguns legumes perto. Quando ele se virou, eu nem percebi, nem ele, esbarrou em mim. Aí ele levou aquele susto, me desculpem, minha jovem. Eu falei, gente, minha jovem, com 60 anos eu ganhei o dia. Agora ela chegou, pastora linda, gente, ganhei o dia também. Bom dia, Márcio, Patrick. Gente, vamos lá, senão a gente fica batendo papo e o tempo passa e a gente fica com menos tempo aqui da palavra de Deus. Vamos lá, vamos ver o nosso estudo de hoje. Eu chamo de estudo, né, gente? É um devocional, mas para mim tudo vira um estudo bíblico. Então, vamos lá. Dia 4 de agosto de 2026. O nosso tema de hoje é Mãos Limpas, um Coração Puro. E o texto que nós vamos ler está lá em Salmos 24, versículos 3 e 4, somente a parte A do versículo 4. Então vamos lá. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Esse salmo foi escrito por Davi e é um salmo muito interessante porque ele fala sobre, depois se você tiver a oportunidade, vai lá ler o salmo todo. Ele fala sobre a santidade de Deus e sobre quem pode desfrutar da sua presença. Então é tremendo esse capítulo. Leia lá depois, medite, deixa o Espírito Santo falar com você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Anitta. Bom dia, Anisilene. Depois eu vou dando outros bom dias aí. Mas vamos lá, vamos começar a ler? Deus tem requerimentos rígidos para os que querem desfrutar de uma íntima comunhão com Ele. Não há acesso fácil a Deus,
para aqueles que estão com as mãos sujas ou um coração impuro. É uma afronta ao santo Deus assumir que podemos ceder ao pecado e abertamente desobedecer a sua palavra e então, sem nenhuma vergonha, entrar no Santo dos Santos. Nos tempos do Antigo Testamento, as mãos representavam as atividades, as mãos representavam as ações que as pessoas faziam. Por isso, até os próprios sacerdotes, antes deles irem oferecer sacrifícios e tudo mais, eles se lavavam todos, mas eles tinham que lavar as suas mãos numa simbologia de que eu estou purificando, as minhas ações estão sendo limpas, estão sendo purificadas. E aqui fala sobre isso, né? Mãos limpas significavam atividades puras. Os sacerdotes lavavam suas mãos antes de servirem no templo para simbolizar que apenas os que eram limpos poderiam adorar ao santo Deus. Há níveis de intimidade com Deus. No momento em que você se torna um cristão, começa um relacionamento com o Senhor. Lembra? Se alguém, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, você nasceu de novo. Quando você crê em Cristo, nessa obra redentora, e a partir daí o Espírito Santo vem morar dentro de você, dentro de mim, daqueles que creem. E isso abre essa avenida de um livre acesso ao Pai, de uma comunhão íntima, de um poder, né, de caminhar intimamente, de caminhar em comunhão, em uma troca constante com Ele. Entretanto, se persistir no seu pecado, ele irá separá-lo de Deus e impedir que você desfrute da comunhão próxima com Ele. É interessante, eu li essa semana, eu não estou lembrada exatamente onde, de que, mas eu estou na graça, e eu agora estou dando até aula sobre graça na Avance, e falou assim, eu estou na graça, então... eu vou vivendo, né? Vou deixando a vida me levar e tá tudo bem, eu tô na graça, Jesus, já nasci de novo, Deus me perdoa. Mas é tão interessante que tudo bem, eu nasci de novo, eu sou filha de Deus, estou ali em comunhão com Ele, mas será que isso é suficiente? No sentido, o que eu quero que vocês façam entender, claro que ser filho de Deus é tudo, muda a nossa vida, mas o que eu quero dizer é o seguinte, será que eu não quero apenas ser filho de Deus, eu quero desfrutar, eu quero ir mais além, desfrutar de tudo aquilo que Ele já conquistou na cruz por mim e viver toda a sua boa, perfeita e agradável vontade. Um exemplo muito interessante é o seguinte, imagina um pai, tá? Que comprou uma casa linda para sua família. Uma casa linda com um espaço enorme, com um quintal, com uma piscina, com espaço para as crianças correrem. E sabe, tem espaço para aproveitar, assim, não é aquele negócio, eu não tenho espaço. Não, eu tenho espaço para correr, eu tenho uma piscina para mergulhar. Pronto, eu tô ali para aproveitar. E esse pai tem vários filhos. E alguns filhos aproveitam aquele espaço, pegam, correm pelo quintal, brinca de carrinho, brinca de boneca, joga bola, mergulha na piscina, sai correndo. Um outro filho, não quero. Ele fica trancado o tempo todo no quarto, mesmo tendo todo aquele espaço na casa. Eu agora te pergunto, esse filho que está trancado no quarto deixou de ser filho? Não, ele continua sendo filho. Continua sendo filho, continua sendo amado. Mas por ele estar trancado, não estar se aproximando daquilo tudo que o pai já deu para ele, já é dele, poder desfrutar, ele não consegue desfrutar plenamente das bênçãos que aquele pai está ali pronto para ofertar para ele. Né? Já é dele, é só ele tomar posse. Então é nesse sentido, é muito mais do que apenas ter nascido de novo, ser filho de Deus. O Senhor te convida para uma intimidade com Ele, para você e eu desfrutarmos de todas as suas promessas. Nós já temos em Cristo, nós já temos o sim e o amém para todas as promessas de Deus. Então saia do quarto
e vai para o quintal dessa casa que eu criei aqui na minha imaginação. Vai para o quintal dessa casa, vai correr na presença do teu Pai, vai mergulhar nas águas do Espírito, vai desfrutar de tudo aquilo que Ele já tem para você. E esse é o convite que a gente vai ver que está sendo feito para nós aqui. Mas vamos continuar. Deixa eu ver onde eu estava. Se você seguir apenas as orientações básicas de Deus, mas resistir a cada vez que Ele lhe der direções específicas e pessoais, nunca irá experimentar a profundidade da pessoa de Deus. É claro, é igual o Waze, gente. Não estou comparando Deus ao Waze, não. Mas se o Waze fala assim, vire à direita, e eu falo, não, vou virar à esquerda. Bom dia, Evelyn, GB Mendes, Cleise, Paulo Trigo, tem outros que eu não vi, depois bom dia para todo mundo. Ele fala, vira à direita, e eu falo, não, vou virar para a esquerda. Aí ele continua recalculando, vira à direita. Não, eu vou seguir em frente. Ele está me apontando o caminho. Ele está me apontando a melhor direção, a direção mais rápida, para eu chegar mais rápido naquele ponto lá, naquele propósito onde eu quero chegar. Mas se eu deliberadamente estou falando, não quero não, eu vou deixar, eu mesmo, o Waze tem culpa, gente. Se eu não quis obedecê-lo, não, ele não tem culpa. Ele vai continuar mostrando a melhor opção para mim. Mas se eu decido não seguir aquelas opções, eu vou demorar mais para chegar no meu lugar. Eu posso até chegar, mas vou demorar e vou perder, de repente, uma oportunidade de viver mais rapidamente aquele propósito que eu queria. Então, é nesse sentido aqui. Se eu resisto, né? Se, entretanto, você é como salmista e entende a santidade de Deus, irá ajustar a sua vida aos seus padrões e responderá ao seu guiar para que tenha uma comunhão mais profunda com Ele. Quanto mais perto chegar do santo Deus, mais evidentes os seus menores pecados se tornam. Claro, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais sensível você vai ficando à voz dele, à percepção do Espírito Santo que já mora em você. Então, aquele negócio, ele toca, não é assim que eu ajo. E a gente percebe na hora. Quanto mais perto chegar do Santo dos Santos, estou lendo de novo, mais evidentes os seus menores pecados se tornam. Quanto mais conhece o caráter de Deus, mais percebe a necessidade de manter as suas mãos limpas e purificar o seu coração antes de se aproximar ainda mais dele. Você tem o desejo de que o Deus poderoso torne absolutamente puro diante dele, para que você possa desfrutar o máximo possível do relacionamento com ele? Nós já estamos limpos por Jesus, por essa palavra. Mas a cada dia, da mesma forma que fisicamente, nós todo dia escovamos dentes, tomamos banho, da mesma forma, deixa a palavra te limpar cada vez mais. Você já é nova criatura. O escrito de dívida do pecado não tem mais domínio sobre você já está limpo, já está livre do império das trevas. Mas deixa cada vez mais essa água aí te purificando e te lavando cada vez mais. Você nunca vai ser perfeito, mas em Cristo Ele quer te chamar para cada vez mais ter essa intimidade. Então vamos lá, vamos entender esse texto aqui que a gente leu do Salmo 24, né, que fala: quem subirá ao monte do Senhor? Davi vai fazendo essa pergunta. Né? E é claro que aqui ele também, o monte do Senhor tinha um local físico, a Arca da Aliança passou por vários lugares, mas depois que Davi trouxe essa arca, ela estava numa tenda lá na cidade de Sião, também chamada cidade de Davi, no alto do monte, o Monte Sião. Mas Davi, aqui, vamos além desse monte físico, é como se ele estivesse falando assim, quer dizer, é mais do que uma região geográfica. É como se Davi estivesse perguntando: quem pode se aproximar de Deus? Quem é aquele que pode se aproximar? Isso assim, independente de uma questão social, de uma questão de conhecimento bíblico, de uma questão religiosa, não é isso. Não, eu sou da denominação tal, então eu posso. Não. Quem é que pode, assim, lá dentro, sabe, uma questão de caráter, quem é que pode?
E ele faz outra pergunta: quem é que há de permanecer no seu santo lugar? Porque uma coisa, gente, é chegar na presença de Deus. Outra coisa é permanecer. A gente vê, né, tantas pessoas hoje em dia que só querem viver de experiências em experiências momentâneas. Surgiu um incêndio aqui, chama Deus, chama Deus. Chama Deus que ele é o bombeiro perfeito. E aquele vai lá, bom dia, Eni. E ele vai lá e ele apaga aquele incêndio, entre aspas, resolve aquela situação. E a pessoa relaxa, agora tá bom, agora eu posso viver, voltar para minha vida. Não, o Senhor não nos chama, eu tô falando isso aqui desde o início, toda hora, vamos viver só de apagar incêndios. Eu sou aquele que vem apagar o incêndio, ou como eu gosto de dizer, aquele gênio da lâmpada que vem, eu esfrego a lâmpada e ele vem e ele resolve o meu problema. Não. O Senhor não quer isso, Ele nos convida para que nós venhamos manter comunhão com Ele em todo o tempo. Então, eu creio que a melhor pergunta é quem consegue viver continuamente na presença de Deus? Quem é que desfruta da intimidade com Ele? E aí vem a resposta. O próprio Salmo, nós lemos o próprio versículo... versículo 4, ele vai trazendo essa resposta. Aquele que é limpo de mãos. Se lembra que eu falei que as mãos, lá no Antigo Testamento, eles representavam as ações, né? Ou seja, ter mãos limpas significa o revelar das nossas atitudes, são as nossas atitudes externas. Como estão sendo as minhas atitudes externas? Como que a minha vida está sendo revelada, não apenas diante de Deus, mas diante desse mundo? Como que as pessoas estão olhando para mim e estão vendo as minhas mãos, baseadas na minha atitude como um todo? A honestidade, a justiça, há uma clareza de integridade. Ou as minhas mãos estão sendo, entre aspas, minhas mãos representando as minhas ações, estão sendo, apesar de eu dizer, eu estou em Cristo, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou da denominação tal, a minha vida está revelando alguém que semeia discórdia, alguém que faz fofoca, alguém que pratica o mal, alguém que age completamente contrário à palavra de Deus. Não, o Senhor está chamando a gente para uma vida de pureza, no nosso exterior mesmo, sabe, no revelar para as outras pessoas, lembrando de 1 Coríntios 10:31, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Sabe, ter essas mãos limpas é ter uma vida em que eu estou revelando a glória dele e estou vivendo para a glória dele. Se as outras pessoas estão achando que não, você não era assim, você agora só quer viver para a glória de Deus. Eu quero mesmo, porque Ele é meu Senhor, Ele mudou a minha vida. Eu estava morta espiritualmente, eu estava morto espiritualmente, agora eu tenho vida em abundância. Então eu quero que as minhas ações reflitam isso, para que outros possam ver essa luz dele brilhar em mim. E ter desejo, peraí, eu quero ter essa vida. Eu sei que não é uma vida perfeita, eu sei que não é uma vida sem nenhum erro, não, mas eu quero isso. O que você tem? Eu acho que o alvo da nossa vida deveria ser ouvir as pessoas falarem qual é o teu segredo. E a gente poder, porque assim, qual é o teu segredo? Porque eu olho para você e vejo que sim, você passa por lutas, passa por dificuldades, mas tem alguma coisa diferente aí que a sua vida revela. E a gente falar assim, o meu segredo é Jesus, porque foi Ele que me transformou. Sabe? Então é isso, como as minhas e as suas mãos estão revelando a nossa vida com Cristo. A nossa vida com Cristo não é para ficar escondida. Sabe aquela história? Eu passei anos na faculdade, passei anos naquele trabalho. Ninguém soube que eu era crente. Alguma coisa, ninguém desconfiou, nem desconfiou que eu era crente.
não, tem alguma coisa errada. Você não vai ser aquele crente chato, não. Crente chato não, gente. Crente chato não. Mas você pode ser um crente que não é chato, mas que reflete a glória de Deus. E ele continua, mas não, além das mãos limpas, ser puro de coração. E o coração representa o nosso interior. Se lembra que o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas é o que sai do coração. A boca fala do que está cheio o coração, ou seja, ele vem ser aquele centro da nossa vontade, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas motivações. Então, ter um coração puro é ter motivações sinceras, é não viver de aparência, não. O que eu revelo através das minhas mãos limpas, né, ou seja, das minhas atitudes exteriores, não é nada forçado, não é uma vida de aparência. Peraí, eu não posso esquecer que eu tenho que fazer isso para poder mostrar para outros uma santidade. Não, aquilo é natural, eu não faço força para revelar Cristo, eu simplesmente revelo. Porque é Ele que reina na minha vida, igual uma árvore. Uma laranjeira, ela não faz força e faz assim, eu me contorço toda, eu sou uma laranjeira, né? Para conseguir produzir uma laranja. Não, ela simplesmente produz. Por quê? Porque essa é a natureza dela. Ela é uma laranjeira, então ela vai produzir laranjas. Então é isso, é não viver uma vida de aparência, simplesmente deixar Cristo ser refletido, é amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, seja de uma forma verdadeira. E eu decido não me contaminar com malícia, hipocrisia, duplicidade. Não, eu não quero, eu quero me preservar. Tá tendo aqui muita fofoca. Eu me afasto. Eu não quero me contaminar. Eu quero estar pura diante de Deus. E Jesus, ele lembrou isso pra gente lá no Sermão do Monte. Quando a gente vai ler lá o Sermão do Monte, que uma vez eu tive um professor na faculdade de teologia que ele falava que o Sermão do Monte é a constituição do crente. Eu achei muito interessante, nunca mais esqueci isso. É a constituição do cristão. E Jesus fala lá no Mateus 4:8, bem-aventurados o quê? Os limpos de coração, porque verão a Deus. E esse mesmo professor, na época, gente, eu nunca mais esqueci também disso. Ele falou assim que a tradução do grego desse bem-aventurados não é apenas feliz. Existem algumas versões que falam feliz é aquele, né, os limpos de coração, feliz. Mas é muito mais profundo. Não é só feliz de ser legal. Não, o grego é makarios, a palavra. E esse makarios significa uma felicidade verdadeira. Uma felicidade lá interna que só Deus pode dar, que não está baseada em circunstâncias, em sentimentos, mas é algo, sabe, você é feliz, você é feliz porque é o próprio Deus que está agindo em você. É uma felicidade que, como eu falei, não está baseado em nada externo, vem da ação do Senhor na minha e na sua vida. Então, observe o contraste, gente. Mãos limpas é o nosso exterior, como a gente reflete Deus. Coração puro é o nosso interior. Então, o que nós estamos tentando trazer, a aplicação para nós é que, para e pensa, a gente não consegue cumprir isso sozinho. Porque ambas as características são inseparáveis. Um coração limpo, um coração puro, com essas intenções puras, sincero diante de Deus, sem duplicidade, ele vai refletir mãos limpas, ações limpas, uma vida exterior reta que reflete Cristo. Porque esse coração é voltado para Deus. Então, na verdade, a gente, como eu falei, a gente começa a perceber, peraí, eu não consigo fazer isso sozinho. Não consigo, dá tudo errado. Na força do meu braço não dá, eu não consigo. Mas para isso, olha só, Deus é maravilhoso.
tem o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Igual quando a gente vai lá em Romanos 3:23, quando fala todos pecaram e carecem da glória de Deus, que não há exceção. Todos pecaram. Pegando aquele contexto, né? Judeus ou gentios, homens ou mulheres, ricos ou pobres, religiosos ou não religiosos, não há exceção, todos pecaram. E a gente poderia ficar triste com isso, mas tem uma continuação. Deus nos dá, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas o versículo 24 fala que o Senhor veio nos redimir, Ele veio nos justificar, Ele trouxe a solução, Ele trouxe a esperança de uma vida nova, e nessa vida nova o Espírito Santo mora dentro da gente, e é Ele quem nos ajuda a caminhar com esse coração puro, reto, santo diante de Deus. Não, eu quero viver para Ele, Ele que opera em nós isso, e consequentemente Ele nos capacita para nós vivermos essa vida, revelar essa vida, né, do próprio Cristo, sendo revelado do nosso lado. Ou seja, a presença de Deus, gente, viver na presença dele, estar na presença, não é alcançada, como eu falei, pelo nosso mérito próprio ou pela minha performance, mas é por uma transformação. Eu tô lembrando aqui, gente, faltam 3 minutos, vou ter que correr, ainda faltava tanta coisa, mas tudo bem. É só uma pincelada, né? Aí a gente vai estudar. Eu lembro do Salmo lá 51, versículo 10, quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, pelo pecado dele lá com Batseba, morte de Urias, aquilo tudo, e ele foi lá, foi ser confrontado, e sabe, aquele arrependimento no coração dele, porque Davi é um exemplo muito legal, né? Ele era notório que ele não era perfeito, mas ele era rápido em se arrepender, em voltar para Deus. Senhor, me ajuda. Mas olha que interessante, eu vou fechar com isso. No Salmo 51, versículo 10, quando Davi faz essa seguinte oração: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. O sentido desse texto, eu sempre falo isso, tá, gente, no original, eu vou falar porque de repente alguém não ouviu quando eu falei isso um outro dia. Eu não sei falar grego e eu não sei falar hebraico, mas eu vou estudar. Então, por isso eu nem falo as palavras, né, porque eu vou pronunciar errado, mas eu vou estudar, eu vou pesquisar, porque isso, gente, como traz um entendimento. Porque as traduções, só rapidinho aqui, elas às vezes perdem muito o sentido original do texto. São completamente verdadeiras e fiéis. Mas às vezes uma tradução um pouquinho diferente não muda. A Bíblia, não é isso que eu estou falando, não é que está errado não. Mas o entendimento do original às vezes joga luz aqui, né? Traz claridade para a gente entender. E o que Davi estava falando, olha, cria em mim um coração puro, renova em mim esse espírito inabalável. Sabia que esse cria em mim é o mesmo verbo que foi usado para quando Deus criou, haja luz. Sabe, quando ele criou o mundo, haja luz e seja criado os animais, os céus, o mesmo, olha, ele é uma criação. É tudo novo. Ele falando, Senhor, olha, não apenas perdoa o meu pecado, não apenas perdoa esse erro que eu fiz, mas me transforma, porque eu quero ter esse espírito inabalável e eu sozinho não consigo. Eu sozinho vou cair de novo, mas quando você me transformar, eu creio que fortalecido por você, eu vou conseguir caminhar, revelando quem tu és para as pessoas ao meu redor. Queridos, que essa seja a nossa oração. Senhor, na verdade, nós já fomos transformados, nós já fomos libertos, eu já falei isso aqui hoje, você e eu já nascemos de novo. E se alguém que está assistindo aqui ainda não conhece esse amor de Deus, creia em Cristo, deixa Ele te transformar completamente, não dá uma melhoradinha, mas não te transformar.
Então é isso, que a gente possa orar como Davi. Senhor, não apenas perdoa os meus erros e me ajuda a estar caminhando aí, vivendo, né, a minha vida. Não, Senhor, transforma, sabe? Cria algo novo na minha vida. Eu quero ter essa firmeza, eu quero revelar a tua glória, eu quero viver para ti. Gente, essa é a melhor coisa que existe. É experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não permita, eu te peço isso em nome de Jesus, não permita que as mentiras de Satanás desviem você do propósito que Deus tem para a sua vida, porque Ele tem um propósito de te abençoar, de te inspirar, de te usar para alcançar outras vidas. É isso, gente. Não permita que nada te tire da presença de Deus, nenhum pecado te gera maior prazer do que estar na presença de Deus. Ele pode gerar um prazer momentâneo, mas a paga, você lembra? A gente falou sobre isso ontem, da paga dele. A paga é o pecado, é a morte, em algum nível. Então, deixa o Senhor criar tudo novo no teu coração, tal como Davi orou. Porque você já nasceu de novo. Você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Então, o teu interior já está purificado. Então, ame o Senhor completamente. Viva para Ele. E que as suas ações e as minhas ações simplesmente reflitam isso. Sem você fazer força. Só reflete, porque é o que está dentro do teu coração. Amém? Deixa eu ler rapidinho aqui. Tem alguns comentários para a gente poder... Amém, amém, amém. Já temos uma nova vida em Cristo, é isso. Obrigada, Senhor, por me dar uma nova vida seguindo ao teu lado. Aleluia, é isso. É isso, gente. Então vamos caminhar por esse dia nesse sentido. Se a gente tiver que fazer, vamos fazer essa oração, Senhor. Vai lá. Salmo 51, 10. Senhor, ora também o Salmo 139, 23 e 24. Senhor, vê se é em mim algum caminho mau, né? Purifica-me e guia-me pelos caminhos eternos, porque eu quero viver para ti. Amém? Senhor amado, muito obrigada. Senhor, muito obrigada, porque você já nos lavou, já nos purificou. Senhor, que nós tenhamos esse desejo, Senhor, de viver completamente para ti, Senhor, de sermos completamente dirigidos pelo teu Espírito Santo. Essa é a maior segurança que nós podemos ter, em nome de Jesus, Pai. Eu oro aqui, repreendo toda seta do inimigo, de qualquer coisa que possa, qualquer mentira de Satanás na mente dos meus irmãos, na minha mente também, Senhor, dizendo que não faz isso não, isso é fanatismo. Não, Senhor, mas que nós desejemos cada vez mais a tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Abençoa esse dia todo dos meus irmãos. Senhor, guarda-nos, fica conosco por onde nós andarmos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus, amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado na presença do Senhor e reflita Ele por onde você andar. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã.